Então, vamos orar? Pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque mais uma vez nós estamos aqui na tua presença para aprender a tua palavra. Hoje, em especial, conhecermos a história de uma missionária que teve uma missão maravilhosa e que o Senhor deu forças para ela enfrentar tudo que ela enfrentou. Nós te agradecemos por todos os juniores, pelos familiares e por todos os outros professores que têm nos dado apoio e que estamos nessa missão de ensinar a tua palavra. Fica conosco durante todo o dia, abençoando as nossas vidas e as nossas famílias. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como foi falado já anteriormente, a história que nós vamos estar contando hoje na aula de missões é a história de uma irlandesa chamada Amy Carmichael. E essa história missionária aconteceu num país chamado Índia, né? E o nome dessa história é Comprando Crianças para Deus. Que termo estranho, né? Criança vocês sabem, mas comprar crianças para Deus, será que é preciso isso, né? Ter que comprar crianças para Deus? Deus precisa disso, né? Como será que é isso, né? Então, durante as 5 lições que nós teremos dessa história missionária, a gente vai descobrir por que esse título, né? Por que comprando crianças para Deus? Quem comprou as crianças? Por que comprar crianças para Deus? Né? Então, a gente vai aprender sobre isso, tá bom? A gente vai aprender que Deus, ele deseja que os nossos corações pertençam a Ele, para que Ele possa nos guiar em todas as coisas. E a gente vai aprender mais um pouco de como Deus responde às orações. Isso a gente sabe que Deus responde, né? Mas Ele responde de várias formas, né? E a gente vai ver como Deus protege os seus filhos quando eles vão fazer a missão que Ele nos dá, tá bom? E a gente vai ver também que o título da lição de hoje é Resposta Negativa. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho dessa missionária, que é a Amy, né? Ela nasceu da Irlanda do Norte. A Irlanda fica lá no continente europeu. Então, ela era branquinha, né? Nasceu assim no continente, num lar evangélico, né? E ela foi missionária bem mais para frente. Mas ela foi missionária, quando adulta, num país chamado Índia. Então, vamos falar um pouquinho da Índia primeiro? Vocês já ouviram falar desse país? A Índia? Quem já ouviu falar da Índia aí? Eu. Um tempo atrás, Eu também. A Esther, né? Então, a Índia, teve um tempo atrás aí que teve até uma novela, né? Que mostrou um pouco da Índia, né? Não sei se vocês chegaram a ver na televisão e tudo, né? Eu trouxe aqui para vocês, ó, não sei se vai dar para vocês enxergar, mas é um globo, né? Um mapa mundi, que a gente chama, né? É um globo com todos os países. E nós vemos aqui no globo, não vai dar para vocês verem aí, mas só para vocês terem ideia, o Brasil, o nosso país, está aqui, ó, na América, é lilás, América do Sul, né? Então, nós estamos no continente americano, né? Estados Unidos, tal, aqui nessa parte. Depois, nós temos que atravessar todo o Oceano Atlântico para chegar no continente africano, que é enorme também, né? É um continente, eu estou falando do continente que tem vários países, tá? Aí, depois do continente africano, a gente passa por o Oceano Índico, que é enorme também, para chegar
no outro continente, que é o continente da Ásia. A gente fala continente asiático. E a Índia está aqui, ó, bem beirando o mar, pegando esse mar enorme que é o Oceano Índico. Tá vendo? Então, nós vimos aqui que a Índia é até um país parecido, o mapa deles, parecido um pouco com o do Brasil, né? É muito longe a Índia. Então, vamos falar um pouquinho da Índia. Vocês sabiam que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo? Olha, tem muita gente lá, milhões e milhões de habitantes, né? E ela tem assim, ela é conhecida pela pluralidade e variedade na cultura da Índia, dos indianos. Por quê? Porque eles têm muitas coisas estranhas, eles têm muitos costumes estranhos, né? E eles têm um rio lá que corta a Índia e passa por toda a Índia e vai para Bangladesh, que é o país vizinho, né? Vocês estão vendo o rio aí? Vocês estão vendo o rio aí? Olha as construções beirando esse rio. Esse rio chama o Rio Ganges. E esse rio é muito importante na cultura deles, porque é um rio que eles fazem tudo. Eles se banham, eles lavam as coisas lá e eles jogam até mortos lá, né? Eles acreditam que esse rio Ganges é sagrado porque teve uma deusa chamada Ganga que desceu do céu para habitar no rio. Por isso, eles acham que se eles beberem dessa água suja, porque eles jogam lixo, jogam gente morta, né? Mas não importa, eles bebem para se purificar dos pecados deles. Já pensou? E, gente, a religião da Índia é a religião hindu. Então, a gente fala que eles são hinduístas, né? Hindus. Como nós somos cristãos, eles são hindu. A gente são cristão por causa que a gente segue Cristo. E a religião deles chama hindu. É o hinduísmo. Né? Que é hinduísmo. Por quê? Eles creem em muitos deuses. Você sabia que tem mais de 30 milhões de deuses na Índia? Olha quantos deuses, né? E eles têm 10 deuses lá, principais, que um chama Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, porque esse Ganesha tem a cara de elefante. Esse Brahma aqui, ó, ele tem 4 braços. É umas figuras assim super estranhas, feias, sabe? E eles têm deusa da sabedoria, deusa da criação, deus da fartura, deus do destino. Olha aqui. E eles têm também, gente, animais sagrados. Eles acham que esses animais traz sorte para eles, ajuda eles nas coisas que eles passam. Então, eles reverenciam. Olha aqui um hinduísta recebendo a bênção do elefante. Olha lá. Estão vendo aí na figura? Então, sabe o que é animais sagrados para eles? É o elefante, a vaca, olha só, a vaca, o macaco, eles prestam também culto ao macaco, o tigre, olha, e até ratos. Tá vendo aqui uma indiana alimentando os ratos? Dando leitinho para o rato. Não é gato, é rato. Já pensou? Rato que traz doença e tal. E morre, gente, muitas pessoas lá. Mas não importa. O importante é que eles creem nisso, eles são cegos espiritualmente. E eles veneram, adoram esse tipo de bicho. Já pensou nisso? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho a Índia, tá bom? Agora, a gente vai voltar para a nossa lição e ver o nosso versículo-chave, para a gente entrar na história. Por que esse versículo é chave, tia? É um versículo importante, que a gente precisa memorizar esse versículo durante essa história toda, durante as 5 lições, tá bom?
Por quê? Você vai entender por quê. E aí vai decorando os versículos. Cada semana você vai decorando uma frase, tá bom? Porque aí fica mais fácil de você conseguir decorar. Então, o versículo-chave diz assim. Vamos ler junto? Se vocês conseguirem ler aí com a gente. Vamos ler junto? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, e 10. Isso. Quem é que escreveu a carta aos Efésios? Quem sabe? Quem sabe? Começa Quem que com escreveu P. a carta? Pedro. Não. Paulo. Mas começa com P. Quem falou? Francisco. Paulo. Paulo. Isso mesmo. Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo, né? Então, Paulo escreveu aos Efésios, né? Na cidade, que eles moravam numa cidade chamada Éfeso. Por isso que é Efésios, né? Quem mora em Éfeso. Quem morava em Éfeso, Éfeso era chamada de Efésios. É que nem nós moramos no Brasil, somos chamados de brasileiros, tá bom? E Paulo escreveu isso, que nós somos feituras dele. Dele quem? Dele quem, gente? Nós somos feitura dele. Isso quer dizer que alguém nos criou, alguém nos fez. Quem é o ser que criou todas as coisas e nos criou também? Foi Deus. Isso. É o Dani, a Dani entrou aí. O senhor Dani. Então, o versículo-chave começa dizendo isso, Paulo nos ensinando. Não se esqueçam, quem nos criou foi Deus. E essa feitura aí, quer dizer, obra-prima. Deus nos salvou e nos transformou, né, para fazer o quê? Boas obras. Gente, tá comigo aí? Deus nos criou para, nos salvou para boas obras, né? Então, cada lição a gente vai aprender um pouco desse versículo aí, muito importante. Então, Deus já preparou. Quando ele me criou, ele falou, Miriam, eu vou te chamar, vou te salvar. Eu quero que você venha trabalhar na minha obra para você fazer boas obras. Não é para fazer qualquer obra, não, e de qualquer jeito, não. É boas obras, porque todas as obras de Deus são boas, né? Então, gente, ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Para cada um de nós, Deus tem um plano, tá bom? E também não foi diferente com a Amy. Então, o título da nossa história hoje é Uma Resposta Negativa. Vocês sabem o que é uma resposta negativa, né? É quando alguém diz para a gente... Não. Não. Isso aí, Tister. Não. Então, a história é que a Amy, eu contei para vocês, né? Que ela veio de uma família já evangélica, ela tinha 7 irmãos, 6 irmãos, né? Com ela a 7ª, e ela era mais velha. Mas ela foi criada num ambiente muito bom. E na casa dela, eles faziam culto doméstico todos os dias. Vocês sabem o que é culto doméstico, né? É onde a família se reúne para orar, ler a Bíblia, cantar louvores a Deus. Ela foi criada nesse ambiente maravilhoso para que Deus ajudasse ela mais para frente. E com 26 anos de idade, ela então se dispôs a ser missionária. Ela foi missionária no Japão, mas depois Deus chamou ela para ser missionária na Índia. E como ela morava com os pais ainda, quando ela era pequenininha, ela teve a primeira experiência com Deus,
de ouvir a voz de Deus. Então, a mãe dela tinha olhos azuis e ela gostava muito da cor azul, né? Por causa disso. Então, e ela olhava no espelho e ela via que ela tinha olhos castanhos, né? E ela falava assim: ai, Senhor, eu queria tanto ter olhos azuis, como eu queria ter olhos azuis. E como no culto doméstico, na igreja, ela via que Deus, ela ouvia assim: Deus sempre responde às orações. Ela falou: então eu vou fazer uma oração. E sabe quantos aninhos ela tinha quando ela percebeu que ela podia orar e Deus responder às orações? 3 anos de idade. 3. Aí ela orou assim: Senhor, me dá olhos azuis. Eu quero ter olhos azuis. E numa noite ela fez essa oração com bastante fé. Ela falou: eu sei que Deus vai me responder. E eu vou dormir e amanhã cedo eu vou acordar de olhos azuis. E ela dormiu. No outro dia, quando ela acordou, vocês acham que ela estava com os olhos azuis? O que vocês acham? Deus respondeu? Ela acordou com os olhos azuis ou não? Sim. Sim? O Francisco acha sim? Quem mais acha que sim? Quem mais acha que sim? E o Ronald, acha o quê, Ronald? Ronald, você acha que Deus respondeu a oração dela? Oh, não. Não? O Ronald acha que não. Ah, e você, Dani? E as Eu meninas? acho que sim. Você acha que Você acha sim? que sim? E a Luciana? A Luciana, tá ouvindo, Lu? A Luciana não falou nada até agora. Então, vamos lá. Então, gente, não, ela olhou, olha a carinha dela quando olhou no espelho. Os olhos estavam da mesma cor. Aí, olha aí, quando Deus responde não, dá uma tristeza, não dá? Claro que dá. E ela ficou tão triste. Ela falou: ah, Deus respondeu que não. Mas você acha que não é uma resposta? Não é uma resposta ou não é? É, né, gente? É. Sim, Deus uma respondeu resposta. sim. Só que Deus respondeu não. Ué, Se fosse não deixa de sim, ser estaria resposta. azul o olho, né? O olho estaria azul. Então, Deus respondeu não. Ela ficou triste, mas aí depois ela começou a pensar: por que que Deus não me deu os olhos azuis? Deus é poderoso, podia fazer assim, meus olhos ficavam azul, né? Aí ela ouviu uma voz bem audível, sabe? Ela ouviu bem claro a palavra não. Ela ouviu. Quando ela ouviu essa voz, ela falou: ué, minha mãe não está aqui perto, não está ninguém perto. Quem falou esse não? Aí ela sentiu lá no coraçãozinho dela, porque Deus fala aos nossos corações, né? Ela falou: eu ouvi a voz de Deus. Foi Deus que falou não. Ele me respondeu, apesar de ser não, mas Deus falou comigo. E ela, sem entender muito, mas aí ela ficou contente. Ela não ficou muito triste. Mais para frente, vocês vão ver por que Deus não deu olhos azuis para ela, né? Então, foi isso, gente. O primeiro não da vida da Amy, né? Mas Deus tinha um plano na vida dela, né? E aí, quando ela tinha 26 anos, que ela foi para missões, que ela foi para a Índia. E ela ficou lá a vida dela toda, porque ela começou a amar o povo indiano. E ela viu que eles tinham muitos deuses. Então, ela foi para lá aprender a cultura, aprender a língua deles, porque ela queria falar do amor de Deus, tirar esse povo desses deuses, desse povo idólatra, para eles acreditarem no Deus invisível, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro dela, que é o nosso Deus. Então, ela começou a estudar tudo, como ela faria para chegar perto dos indianos, como ela tinha que fazer, ela tinha que conhecer os costumes deles. Então, ela falou: eu preciso ir no templo. E onde ela morava, lá na missão, com outros missionários, ela morava pertinho do templo, sabe? Pertinho do templo e do mar, né? Ali. E ela ficava ouvindo as coisas que eles faziam lá no templo. E ela começou a ouvir vozes de crianças,
algumas crianças lá dentro do templo. Ela falou, nossa, tem crianças dentro do templo. O que será que essas crianças estão fazendo lá dentro do templo? Ela falou, então eu tenho que dar um jeito de entrar no templo. Eu quero ir lá conhecer esse templo. Olha aí a figura do templo, sabe? Olha que Deus imenso que tem em cima do templo e horrível também, né? Com dentes, garras, né? É um bicho misturado com gente, né? Ô, Bruno, Olha aí, nossa, para vocês. Muito nossa, feio, né? mas que Deus horroroso esse daí. É, horroroso mesmo. Nossa, eles têm muito, né? Eles creem muito nessas coisas coisas humanas misturadas com bicho, né? Braço, perna de gente, cara de bicho, né? E ela, então, tinha um muro muito alto, né? E ela não podia olhar lá dentro e nem ver. Ela falou, só tem um jeito de eu entrar nesse templo para conhecer. Eu tenho que me transformar numa indiana, né? Então, o que ela fez? Ela comprou as roupas, né? Eles tinham as roupas lá de indiana, que eram roupas, assim, coloridas, né? As faixas que põe aqui, os lenços na cabeça, né? Que tem todo um nome, os costumes deles, e ela, então, cobria a cabeça e tudo, e se fantasiou. Mas e a pele? Como que ela ia fazer? Ela era branca. A Irlanda é tudo gente clara, né? Tudo gente bem branquinha. E os indianos, vocês viram lá? Eles são morenos, né? Vou mostrar uma foto aqui de uma indiana para vocês verem. Tinha lá nas outras imagens que a gente mostrou antes, também tinha. Elas são bem... Não sei se dá para ver aí, ó, na revista Portas Abertas, veio uma revista falando sobre a Índia. E aí, vocês lembram? É bem moreninha, assim, cor de índio. Olha lá, 10 minutos. Olha uma indiana ali, tá? Então, as indianas, elas são morenas. Aí eles descobriram que a borra de café, sabe o café? Quando faz café, que fica aquela borra molhada, eles descobriram que se passar aquele pó úmido, a pele vai ficando morena. E aí eles começaram a usar pó de café e para a pele dela ficar morena. Depois ela lavava, né? Aí ela fez isso, aí ela ficou morena. Aí, quando ela se apresentou para os amigos dela, missionários, falou, olha, como eu estou de indiana. Todos ficaram assim, nossa, você parece mesmo uma verdadeira indiana. Aí ela falou assim, até a cor dos olhos, né, é castanho, que é a cor dos olhos deles. Aí ela lembra da cor dos olhos que ela queria ter? Azul. Azul. Você já pensou se Deus tivesse mudado a cor dos olhos dela? Aí não dava para ela ser missionária na Índia e nem entrar no templo. Tá vendo como Deus sabe todas as coisas? E Deus tem um plano na nossa vida? Por isso que, às vezes, a gente recebe uns não de Deus, né? E aí ela ficou contente, falou, ai, Senhor, muito obrigado, porque eu dei os olhos castanhos. E ela conseguiu, então, entrar, junto com as outras indianas, dentro do templo. Gente, quando ela entrou lá, ela não viu um templo bonito, né? Como a nossa igreja, nem nada. Ela viu um templo sujo, frio, assim, gelado, escuro, cheio de sujeira, cheio de deuses, assim, muito, muito ruim. E eles lá adorando os deuses, fazendo as coisas lá. E ela foi entrando em outras alas, em outras salas do templo, olhando, até que ela chegou numa sala que estava bem escura e ela viu uns meninos, todos os meninos assim pequenos no canto da sala escura. Mas antes dela saber, entender por que eles estavam lá, já chegou um homem todo bruto e falou, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui, aqui não pode entrar, não. E ela saiu de lá com essa imagem na cabeça. Saiu do templo horrorizada. E ela foi, então, orar a Deus. Ter mais uma sessão de oração. E falou, Senhor, eu quero ajudar essas crianças. O que aqueles meninos estavam fazendo lá? O Senhor me chamou para a Índia, eu creio que é para trabalhar com essas crianças. O que eu vou fazer? Aí ela viu uma procissão. Sabe o que é procissão? Um monte de gente seguindo um Deus lá. E ela foi se aproximando dele. Aí ela viu umas crianças numa carroça. Vocês estão vendo aí na figura? Olha a Amy ali no centro.
uma carroça, tinha em torno ali de 12 meninas. Meninas de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, até 10 anos de idade. Todas bem vestidas, todas assim enfeitadas, e elas estavam ali rodeando aquele Deus e sendo levadas para dentro do templo. Mas elas estavam tristes, olha, algumas chorando. Por quê? Elas estavam sendo tiradas de suas famílias para poder serem levadas para os sacerdotes lá dentro do templo. As famílias davam essas meninas para ficar morando lá dentro do templo e ter uma vida assim bem, né? Eles iam usar o corpinho delas, iam abusar dessas meninas, e elas estavam indo bem tristes, tadinhas, lá para ser oferecidas aos deuses. Olha que tristeza. Nossa, então, isso é vida boa, né? Então, você vê como eles são? E ele, então, orou por essas crianças, porque ela sabia que Deus era o único que podia salvá-las. O Deus que um dia respondeu à oração de Amy, que queria ter olhos azuis, agora será que ele ia responder para ela novamente? Sim, Deus ia responder para ela novamente. Então, quais os planos que Deus tinha para Amy e aquelas crianças? Nossa, que será? Então, gente, na próxima... Ficaram curiosos? Vocês ficaram curiosos Então para vai saber ver na o que próxima será que aula. aconteceu no templo, o que será que faziam com essas crianças? Ela vai descobrir. Pode ter certeza que ela vai descobrir. E Deus vai ajudar ela, né? Então, não faltem na próxima aula de missões, que a gente vai saber O que aconteceu? o que aconteceu com essas crianças que estavam sendo levadas para essa prisioneiras, né? Para esse templo, tá bom? Nós vamos ver que Jesus é maravilhoso na vida de cada um de nós que se propõe a fazer a obra dele. Amém? Ô, Pro, eu posso ser o primeiro a mostrar? Pode. Pode, nós vamos ver a caixinhas missionárias. A gente colocou aqui 3 caixinhas, 4, né? Que tem a caixinha da Nicole, da Emily, que elas mandaram a foto. E a caixinha do Daniel. A caixinha do Daniel, mas quem tiver com a caixinha aí pode mostrar. Francisco, pode mostrar a sua. A caixinha da Larissa. Pode mostrar, Francisco, sua caixinha, que eu vou mostrar a minha também. Tudo que um missionário precisa comer. O primeiro, uma água de coco para poder beber. Olha! Legal. Queijo. Olha que gostoso. Pão. Também um salame. Olha! Legal. Que chique. Os missionários têm que comer bem, né? Os missionários têm que comer bem, né? Você viu? Coisa gostosa. Que legal, Francisco. Que legal, Francisco. Você mostrou que eles têm que comer bem mesmo. Se a gente puder mandar um melhor para eles, né? A gente vai mandar. A gente vai mandar. E Deus também vai dar. Né? Alguém mais quer mostrar a sua caixinha missionária? Eu fiz a minha caixinha, eu peguei a minha caixinha do meu mapa mundi, tá? Para mostrar que a gente tem que fazer missões no mundo inteiro, né? Porque Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, que é as boas novas de salvação, né? Aí eu desenhei uma cruz aqui e escrevi Jesus, tá? E eu pus dentro da minha caixinha, olha aqui, o que eu pus? Dinheiro! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Tem de 2, tem de 50, tem de 10, tem vários valores. Por que eu pus dinheiro? Porque muitas pessoas, a gente ajudam missões com uma pequena parte financeira, né? Porque Deus é que nos dá o trabalho, nos dá o sustento e nos dá dinheiro. Então, às vezes, a gente contribui, muitas pessoas contribuem para missões com dinheiro, né? Então, vamos orar, né? Então, a gente vai orar pelo sustento dos missionários, que precisam dessa parte financeira também, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração rapidinho para a gente ir para o final da nossa aula, tá bom?
Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por todos os missionários que estão espalhados pelo mundo todo. Ajude eles financeiramente, Senhor, que eles tenham dinheiro para comprar o alimento, para pôr as crianças na escola e para ajudar, comprar bíblias, material, para ensinar para todas as pessoas que eles estão pregando o evangelho, Senhor. Cuida deles, Senhor, que nada falte para eles, em nome de Jesus, amém. Tá bom? Então, nós queremos passar para vocês uma tarefa para daqui 15 dias. Vocês vão receber o material aí vocês olham direitinho, tá? Mas é para pesquisar uma curiosidade sobre a Índia, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá bom? E apresenta para a gente, tá? Ou por zap ou na aula que tiver, tá bom? A próxima aula vai ser de Elias. Elias acha que é o único que serve a Deus.